Bom dia, meus queridos alunos e alunas. Como vocês estão? Tudo bem, né? Espero, torço por isso. A gente vai fazer aqui uma videoaula para discutir um pouco ainda do Brasil pré-cabralino, né? Anterior à chegada de Cabral, tá bom? Há quem diga que fala de Brasil pré-histórico, mas é um conceito um tanto um quanto discutível. A gente vai trabalhar aqui hoje basicamente dois povos, tá bom? Os sambaquis, os sambaquieiros, tá bom? E o povo marajoara, da ilha de Marajó, no atual estado do Pará, do Brasil. Dois povos que viveram no Brasil, tá bom? Um que era mais pescador, caçador, coletor, os sambaquis, e o outro, os marajoaras, que já dominavam, né, as técnicas de agricultura e uma cerâmica mais complexa. Aí na imagem vocês veem, fiz duas imagens para vocês, a primeira da mais à esquerda com os povos sambaquieiros, tá bom? E abaixo aí um monte que eles faziam com conchas, a gente vai ver isso mais à frente, e ao lado uma cerâmica, uma arte marajoara para vocês também compartilhar, tá bom? Vamos então começar. A gente tem aí um mapa com alguns dos principais sítios arqueológicos brasileiros. Alguns desses a gente já chegou a ver, como o Boqueirão da Pedra Furada, tá bom? Lá no Piauí, a gente já falou da arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon, que a gente já viu, né? Em aulas anteriores. E o sítio de Lapa Vermelha, que é o sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde nós já estudamos, vimos o fóssil, talvez o mais famoso, certamente não é o mais antigo, né? Mas o mais famoso do Brasil, o fóssil de Luzia. E hoje a gente vai ver um pouco desses povos, né? Sambaquis, que habitaram o litoral brasileiro, a gente vai ver aqui depois com mais precisão, um pouco mais de precisão, tá? E também esse povo marajoara. Vamos lá, né? A gente vai vendo aqui o texto e trabalhando. Comecemos pelo povo sambaqui. Os sambaquis viveram basicamente no litoral brasileiro, tá bom? Suas formações eram constituídas principalmente de conchas e moluscos. Eles eram caçadores, eles eram coletores e eles eram, sobretudo, pescadores. Então, né, com os moluscos, né, que eles recolhiam do mar, pescavam, inclusive a gente tem relatos que eles pescavam, inclusive, tubarões. Tá? Eles vão fazer uns montes de conchas, que depois a gente vai ver também aqui para que eles servem bastante. Formados ao longo de milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas. Eles viviam, basicamente, né, do litoral sul de Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo. Então, basicamente, pensamos assim, né? Pensemos assim, o litoral sul e sudeste do Brasil. Então, era um povo do litoral. Essas conchas eram descartadas após o consumo dos moluscos, formando imensas montanhas, que podiam ter 20, 30, às vezes até 100 metros de altura. Apesar de conhecermos os casos do litoral brasileiro, como Santa Catarina, eu tive a oportunidade, uma vez com a minha família, visitar um sítio arqueológico sambaqui no litoral de Santa Catarina. Muito bonito. Via de regra, né? Via de regra, os sítios arqueológicos do sul do Brasil, eles eram mais densamente povoados, eles eram mais ricos do que nós temos no sudeste. Há indícios de sambaquis também na Europa, em outros lugares da América e na África. Não é uma especificidade do Brasil. Tá? Aí, ao lado, eu mostrei para vocês um monte sambaqui. Reparem aí, um monte sambaqui, que eles vão colocando ali aquelas camadas, tá bom? Como os arqueólogos trabalham? Quanto mais fundo for o sítio arqueológico, né, o que eles encontram no sítio arqueológico, melhor, no Monte Sambaqui, quer dizer o seguinte, é mais antigo, que eles vão fazendo a sobreposição dos sambaquis. Então, o que está mais ao alto é mais novo. O que está mais ao fundo é necessariamente mais antigo, tá bom? A palavra sambaqui tem raiz etimológica no tupi-guarani. Certamente os sambaquis eles vão ser extintos quando os tupis-guaranis vão ocupando esse espaço que antes era ocupado pelos sambaquis.
Quando os colonizadores portugueses chegam ao Brasil, eles já não encontram mais os sambaquis, tá bom? Eles tinham sido extintos ou então absorvidos pelos tupis. Bom, os povos que habitavam as regiões litorâneas, eles vão ser chamados de povos sambaquis. O nome tupi que a gente já viu. Os concheiros, sambaquieiros, como também são chamados os sambaquis, medem, no Brasil, entre 2 e 20 metros de altura, podendo chegar a 100 metros, como nós vimos aqui, tá? E são datados, alguns de mais de 5.000 anos. Eu até vendo alguma coisa, estudando alguma coisa aqui e acolá, eu ouvi texto falando em 9.000 anos, os mais antigos sambaquis do Brasil. Então, seriam aí 7.000 anos antes de Cristo, né, com a nossa referência para contar o tempo. Estudos arqueológicos mostram que as montanhas eram formadas por conchas e restos alimentares depositados em um mesmo lugar ao longo de vários anos. Então, vão sobrepondo. Mas há também indícios que havia restos de animais, bem como ferramentas utilizadas por essas populações. Tá? Eles produziam, inclusive, zoólitos, né? Zoo animal, litos pedra. Então, eles formavam artefatos de pedra em forma animal. Tá? Eles também fabricavam adornos, quer dizer, enfeites, que muitas vezes eram enterrados com os mortos sambaquis. O que nos permite dizer, né, com uma boa margem de segurança, né, que os sambaquis eles acreditavam numa escatologia, ou seja, numa vida após a morte. Tá? Então, se você sepulta os mortos, é porque você entende que deve preservar o corpo. A gente pode inferir, a partir daí, uma crença numa vida após a morte. Em aulas anteriores, nós já vimos isso, né? A partir do homem de Neandertal, na evolução da espécie humana, nós já temos o sepultamento de cadáveres, o que nos faz pressupor, então, um pensamento de uma vida após a morte, uma crença religiosa. Eles já tinham religiosidade. Isso é bom para a gente poder guardar. Por outro lado, os resquícios de corpos humanos podem sugerir que os sambaquis serviam de cemitério, como nós falamos aqui. Escavações realizadas por arqueólogos nos sambaquis do litoral brasileiro apontam também que eles podem ter sido utilizados como abrigo daquelas populações. Esses povos eram seminômades, tá bom? Eles não dominavam a agricultura e tampouco a pecuária. Isso é questão de concurso, que era nas nossas provas também, tá? Não dominavam a agricultura e pecuária. Estavam ainda no estágio de, basicamente, caçadores, coletores, pescadores. Só que como eles viviam num espaço em que eles tinham uma boa, pelo menos uma relativa abundância de alimentos, eles não tinham a necessidade de viver de maneira mais nômade, deslocando de um lugar para o outro de maneira mais sistemática. Mas uma controvérsia entre os estudiosos está ligada ao fato de que os sambaquis poderiam dar indícios de que os habitantes estavam também em processo de sedentarização, como nós vimos aqui. Tá? Diz-se que, tá, quanto mais antigo é um povo, mais antigo, é mais difícil estudá-lo também. Porque a gente não vai ter, por exemplo, claro que não, referências, material escrito produzido pelos sambaquis. O que nós temos são os vestígios materiais que eles deixaram, basicamente, que a arqueologia vai dar conta para a gente. Tá? Os fósseis, aquilo que eles sepultavam junto com os seus mortos, os restos de alimentos, os restos de fogueiras. É claro que os sambaquis dominavam também o uso do fogo, e por aí vai. Provavelmente, os povos sambaquis deixaram de ocupar a região quando a população tupi-guarani, objeto da nossa próxima aula, veremos agora os tupi-guaranis, e as chegadas dos europeus ao território que hoje chamamos de Brasil. Se espalhou pelo litoral brasileiro, tomando o espaço dos sambaquis. Mais fortes, né? Certamente num estágio técnico mais avançado, vão vencer, vão superar os sambaquis. Entretanto, a ocupação das regiões litorâneas
e o uso das montanhas de conchas para fins econômicos, principalmente por serem fonte de calcário, ameaçam a existência desses tesouros arqueológicos. Como o Brasil, né? Nos anos 60, nós tivemos uma lei que dizia, que pressupõe, que exige, melhor, a manutenção, a preservação dos nossos sítios arqueológicos. Só que uma coisa é a lei, né? A lei é fria, a lei pode ser fria. Ela pode, como muitas vezes, não é cumprida. Nós falamos disso quando estudamos aqui o sítio arqueológico lá do Piauí, da nossa arqueóloga trabalhado, né, nossa arqueóloga Niede Guidon. Mas o que acontece? A exploração agrícola, exploração também até do turismo, litoral, onde viviam os sambaquis, a exploração de mineradoras para buscar calcário, eles vão destruindo os sítios arqueológicos. E aí nós perdemos. Bom, vejamos agora um pouquinho os povos da Amazônia. A gente vai focar hoje nos povos marajoaras, ok? A Amazônia foi berço de culturas avançadas, falando aqui de avanço mais tecnológico também, que viveram mais de 1000 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Um pouco antes disso, o povo marajoara já se fixava onde hoje é a Ilha de Marajó, no estado do Pará. Tá bom? Os registros, isso já foi tema de samba, enredo, aqui no Rio de Janeiro. A Viradouro, por exemplo, já cantou isso na Avenida Marquês de Sapucaí. No Pará, a Ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Esse samba, inclusive, é da União da... esse samba, perdão. Esse samba é do Império Serrano, tá? 1964. Fala um pouco disso aí. Bom, estudos, né, encontraram ali pinturas rupestres que o homem vai fazer naquelas paredes, que são datadas de 11.000 anos. Mas isso aí é anterior ainda ao povo marajoara. O povo marajoara não tem 3.000 anos, tá bom? No máximo, pensemos aí, porque a gente não tem isso com muita precisão. Vamos pensar em cerca de 3.000 anos. Na região da Ilha de Marajó, uma importante civilização se desenvolveu entre os anos, aí você já vai ver, ela já estabelecida, tá? Mas a gente pode pensar que ele já existia um pouco antes. Mas como uma civilização, isso é que é importante, o texto nos dá, porque uma civilização pressupõe um grau mais complexo de estruturas, de relações sociais. Você vai falar aqui de civilização, mas os primeiros povos marajoaras chegaram antes de 400 anos, tá legal? Depois de Cristo. A civilização marajoara dominava a agricultura e possuía aldeias que chegavam a 5 ou 6 mil habitantes, enquanto os povos sambaquis eram algo em torno de 100, 150 habitantes, mais ou menos, por grupo, por aldeamento. Aqui a gente vai falar num grupo muito maior, tá bom? 5, 6 mil habitantes. Olha a complexidade da civilização marajoara. A gente não pode falar, por exemplo, em civilização sambaqui. Seria um erro, né, crasso, grotesco. Os marajoaras eram excelentes engenheiros. Olha aqui, construíam aterros artificiais que se elevavam até 12 metros acima do solo. Eu trouxe para vocês aí um pouco da arte marajoara, cerâmica. Essas cerâmicas, né, vasos, jarros que eles já produziam, nos faz pensar, claro, que eles produziam agricultura, então eles vão fazer o quê? Armazenar também os seus cereais, os seus grãos. Eles produziam milho. Tá? Além do milho, produziam, já se fala de feijão, talvez mandioca, maracujá. Quando o europeu chegou aqui, é que ele vai conhecer maracujá, abacaxi, etc. Abóbora, açaí, é da região norte. O açaí, que agora está tão difundido na região sudeste, ele tem origem, tá? Ele é do norte do Brasil. E também o tabaco. O europeu não fumava, ele aprendeu a fumar com os nativos, né, com os homens aqui, os primeiros americanos. Bom, esses aterros exigiam a mobilização de um grande contingente de mão de obra e uma liderança constituída e respeitada. Ou seja, eles tinham uma organização mais complexa. Você está falando aqui
de uma civilização, então eles vão ter muito mais hierarquia do que tinham, por exemplo, os sambaquis, que eram um povo mais simples. Afirmou o arqueólogo Walter Neves, que vocês já foram apresentados ao professor Walter Neves, professor da USP, que conduziu nos anos 70 um bom trabalho, importante trabalho, lá no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Tal requinte se refletia na criação de sua cerâmica, de caráter cerimonial. Tá? Aí também você pode pensar aqui já em valores estéticos. Se eu produzo cerâmica e eu faço uma pintura nela e eu procuro um espaço, né, reproduzir o que eu penso, o que eu vejo, tem valor estético aí. Seus desenhos correspondem ao mundo simbólico, é uma representação. Eles representam o mundo que eles vivem e que eles idealizam através da sua arte, da sua cerâmica, por exemplo, e religioso dos marajoaras, tá bom? A gente vê muito isso também em teologia. A teologia vai afirmar que o homem ele é, por natureza, religioso. Os primeiros pensadores efetivamente ateus vão surgir na época do iluminismo, tá bom? Se quiserem, eu dou nome para vocês. Diderot, D'Alembert, tá? Sem aqui nenhum tipo de preconceito, por favor. Os escritores, né, os organizadores, melhor, da enciclopédia, eles já vão se dizer afirmativamente, de fato, ateus, tá bom? Mas a gente não vai ter isso no homem mais antigo, né? Mais primitivo. Aqui, primitivo no sentido de que veio primeiro. Eles desapareceram misteriosamente por volta de 1300, tá bom? Ou até, há quem diga em 1500, 500 anos, perdão, no momento ali da chegada dos europeus aqui ao Brasil. Bom, aí depois a gente vai ter alguma coisa sobre os povos que já vão chegar, os tupi-guaranis, os tupinambás, essas variações. Mas isso vai ser nosso material para a aula da próxima semana. Meus queridos, fiquem com Deus, um grande abraço. Se vocês tiverem dúvida, é só colocar no nosso Classroom ou por outro meio qualquer, que a gente busca sanar para vocês, tá? Tudo de bom, Deus vos abençoe e uma boa semana. Um grande abraço, cada um, tá bom? Tchau, tchau.